E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar aqui de reserva de emergência. Como nós vamos falar de reserva de emergência, eu vou compartilhar aqui o acesso a alguns aplicativos meus, tá? Para a gente ver qual a melhor opção para a reserva de emergência, tá? O mais seguro de todos é o Tesouro Selic, tá? Mas nós não vamos falar dele nessa aula. Eu vou ter uma aula aqui, uma próxima aula, que nós vamos falar todos os investimentos do Tesouro Direto, tá? Que é o investimento, quando você investe, você está investindo lá no governo, né? Então, você está emprestando dinheiro para o governo, ou seja, é o mais seguro hoje aqui do país, tá? Lembrando, né, eu já falei em reserva de emergência em outros casos, antes, né, em algumas aulas antes, ela serve para, realmente, como diz o nome, uma emergência, né? Você tem um animalzinho de estimação e ele está ruim de saúde, você leva no veterinário, ficou caro, você tem que tirar ali da reserva de emergência. Seu carro estragou, você tem que levar no mecânico, reserva de emergência. Se adoeceu, você não tem plano de saúde, paga no hospital lá, reserva de emergência, alguma consulta, exames, e por aí vai. Aí tem alguns exemplos aqui, como eu disse, o Tesouro Selic é o mais seguro, mas eu não acho a melhor opção, porque ele pode render negativo. Aí eu vou comentar na aula seguinte. Tem fundos de investimento, DI, que é liquidez diária. Esses fundos DI eu não acho interessante, porque geralmente você tem isso em bancos grandes, e bancos grandes cobram taxa de administração alta, tá? Então, para mim, também não compensa. Tem um CDB de liquidez diária, no Banco Inter, tá? Que eu tenho um pouquinho de dinheiro lá. O Banco Inter eu acho um banco seguro, ele está na Bolsa de Valores, né? E ele tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Caso o banco venha a falir, esse Fundo Garantidor de Crédito, ele te devolve o dinheiro desde que seja até 250 mil, tá bom? Aí tem conta corrente remunerada também, que nós temos, por exemplo, no Nubank, tem o PagBank, que eu não tenho conta lá, então não sei te falar se ele é bom ou ruim. Tem o PicPay, eu abri conta no PicPay esses dias para ver como que funciona, porque o PicPay está rendendo um pouquinho mais, né? O CDB do Banco Inter, por exemplo, rende 100% do CDI. O PicPay está rendendo 102%. O que isso significa, né? Eu comentei aí numa aula, né, o que é taxa Selic, e que o CDI ele se baseia na taxa Selic, né? Por exemplo, a taxa Selic está 13,75, se eu não me engano. Então, o CDI vai ser 13,65, ele vai ser 0,10 abaixo, né, da taxa Selic. Então, esse CDB do Banco Inter, 100% do CDI. Então, se é 100% do CDI, é os 13,65. Deixa eu entrar aqui no aplicativo do Banco Inter, eu vou entrar aqui para vocês, tá? Vem aqui na opção investir, tá? Se você não tem conta no Banco Inter, eu recomendo você abrir. Eu acho uma boa plataforma, um bom banco para você fazer seus investimentos. Aí você vai descer a tela aqui, ó, renda fixa, ver todos, vai ser a segunda opção, ó lá, CDB de liquidez diária a partir de 100% do CDI. Resgate, ó lá, como eu disse, imediato, tá? Você pode resgatar a hora que você quiser, tá? Então, reserva de emergência tem que ser resgate imediato. Quando vem aqui escrito liquidez diária, ele já está te falando que diariamente você pode resgatar a hora que você quiser. Investimento mínimo R$ 100. Vou entrar nele aqui. Como eu disse, ela tem um selinho garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele já vai te falar aí, ele já te fala aqui que tem a garantia. E ele vai aumentando a partir de que você vai colocando mais dinheiro, né? Acima de 250 mil, ele aumenta 0,5%, mas se você tiver isso tudo, a gente acha melhores opções, tá? Mas de 100 a 249 mil, eu acho o Banco Inter uma boa opção. Ele vence lá em 6 de agosto, tá? Tem imposto de renda, porque esse é um tipo de investimento que tem imposto de renda sobre o que rende, tá? Não é sobre o seu dinheiro todo. Então tá, depois eu falo com mais detalhes sobre isso. Vão aqui no PicPay, que o PicPay, eu abri a conta esses dias e eu coloquei lá 5 mil. Vamos entrar aqui em extrato.
que eu gosto de mostrar aqui na prática. Eu coloquei 5 mil no dia 29 de julho, tá? Hoje nós estamos 17 de agosto. Passou aí alguns dias já, 18, 19 dias, 20 dias. Ele já rendeu aí para mim R$ 23,88. Olha para você ver. E ele começou rendendo, aí tem o poder dos juros compostos também, né? Claro que nós estamos falando de valor de pouco por enquanto, né? Mas quando você tiver lá no seu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, os juros compostos com certeza serão maiores, né? Então, no primeiro dia, ele rendeu 1,94, tá? E aí depois, não sei por quê, no outro dia ele rendeu 1,93, no outro, aí é juros sobre juros, rendeu 1,95, ou seja, uma compensou o outro. Depois 1,94 no dia 4, e já no dia 5 de agosto, passou mais ou menos uma semana, já passou para R$ 2, ou seja, aí está sendo juros sobre juros. Antes era 1,94, agora está rendendo R$ 2,01. 2,01, 2,01. Aí que no dia 10 de agosto você passou para 2,02. Já aumentou 1 centavo. Olha lá, 12 de agosto, 2,02, 2,02, entendeu? E com o passar dos dias, esses juros aqui vão aumentando. Vai passar para 2,3, 2,4, 2,5 e por aí vai. E aí o montante vai aumentando cada vez mais, tá? Tem aqui também o Nubank, aí o PicPay é só você colocar o dinheiro lá que ele já rende, tá? Não precisa você fazer nada. O Nubank também funciona a mesma coisa. O Nubank também é só você colocar aqui que ele rende. Só que, para mim, ele deixou de ser interessante. Eu tinha até uma mixaria aí, eu acho que era esses 5 mil que eu coloquei no PicPay, não lembro direito. Porque agora ele rende só a partir de 30 dias, ele está um pouquinho parecido com a poupança. A poupança começa a render a partir de 30 dias, né? Antes ele rendia diariamente. Agora eles colocaram essa regra aí. Então, se eu colocou dinheiro hoje, ele só vai render a partir de 30 dias. E aí, para mim, já não achei interessante. Depois de 30 dias, ele passa a render diariamente. Mas eles inventaram essa regrinha aí que, para mim, eu não gostei. Entendeu? E aí tem gente que coloca reserva de emergência em poupança. Poupança tem essa possibilidade? Tem. Você pode tirar a hora que você quiser? Pode. Mas também tem essa regra dos 30 dias e ela rende bem menos do que o CDB do Banco Inter, por exemplo, que está 100%, né? O PicPay está 102%, 100%, ou seja, isso aqui está rendendo mais do que o dobro da poupança, tá? Quando a gente fala que a Selic está 13,5%, a poupança está rendendo 0,5% ao mês, ou seja, não chega a 6% ao ano, né, a poupança, e Selic rendendo 13,75%. Então, poupança, eu não vou nem explicar sobre ela para não correr o risco. Se você tiver dinheiro na poupança, você tira e coloca aí onde eu te falo, onde eu estou te falando, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Então, é isso, gente. Ó, se ficou alguma dúvida em reserva de emergência, você comenta aí comigo, tá? Só lembrando, então, que a reserva de emergência serve para emergência, ou seja, liquidez tem que ser alta, né? Para cima, você lembra daquele triângulozinho lá, né? Liquidez alta, ou seja, você tira a hora que você quiser. O risco é para baixo, tá? Não pode ter risco em reserva de emergência. Seria só investimentos de baixo risco, tá? E como é que é? Liquidez, risco. Agora me deu um branco aqui no triângulo, gente. Liquidez, risco e o rendimento, que, como eu disse, como a Selic está alta, está rendendo alto. Liquidez para cima, né? O risco para baixo, que é um risco baixo, e o rendimento hoje está alto. Então, naquele triângulo ali, só um está para baixo, que é o risco, tá? O PicPay, eu estou conhecendo ele agora, tá? Então, se você for colocar dinheiro, pela minha opinião, coloque pouco por enquanto, porque
que não conheço, já vi gente reclamando dele sobre liquidez, que foi tirar não sei quantos mil e ficou preso, mas, por outro lado, tem amigos que elogiam pra caramba. Então, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o PicPay, né? Ele está rendendo mais, então eu coloquei um pouquinho lá para ir acompanhando, tá? Nubank eu não estou gostando, PagBank não tenho opinião sobre ele, mas já ouvi falar que ele rende bem também. Então é isso. Eu tenho um pouquinho no Banco Inter e no PicPay. Já tive no Nubank, não tenho mais. Já tive também no Tesouro Selic, não tenho mais, porque o Tesouro Selic pode acontecer de render negativo. E eu vou comentar em aulas posteriores, tá bom? Então, reserva de emergência é isso. Não tem muito segredo, não. Se tiver dúvida, comenta aí embaixo. Abraços.